leilão é uma excelente oportunidade de você fazer o quê? De você comprar um determinado imóvel pela metade do preço, abaixo da metade do preço, em alguns casos. Não acredite em tudo que você vê, mas vai existir alguns casos que é plenamente possível você fazer isso. Eu, por exemplo, tenho um mentorado que ele comprou lá em Redenção do Pará. Ele comprou um lote, depois ele descobriu que naquele lote ele tinha ali um galpão construído. Resumindo a conversa, ele pagou naquele lote, se eu não me engano, 70 e poucos mil com todas as despesas e conseguiu já vender aquele imóvel por 800 mil reais. 800 e alguma coisa. Por que eu estou falando isso para vocês? Justamente porque leilão nada mais é do que uma oportunidade de investimento, onde se você souber procurar, você vai encontrar muito ouro, você vai encontrar muita oportunidade. Mas para isso, você precisa realmente saber peneirar, você precisa saber de um negócio que a maioria das pessoas acabam não te contando, acabam não falando para você, que é o quê? Saber calcular qual que é a sua verdadeira expectativa de lucro. Que negócio é esse de expectativa de lucro, Tássio? Expectativa de lucro é quanto provavelmente você vai ganhar em uma oportunidade de leilão. E por que isso é tão importante assim, Tássio? Isso é tão importante porque vai ser isso aí que vai justificar o seu investimento ou não em uma determinada operação de leilão. Uai, como assim, Tássio? Isso aí tem esse poder todo, é poderoso desse jeito mesmo? É extremamente poderoso. Poderoso por quê? Porque isso aí pode fazer aquilo que era um bom negócio se tornar um mau negócio, e aquilo que aos seus olhos era só lixo se tornar uma excelente oportunidade. E como que eu faço isso? Para você que está aí com o seu caderno, para você que está aí anotando, fazendo as suas anotações, a gente vai fazer uma fórmula mágica agora. Que é o quê? A fórmula que vai te dar a possibilidade de você saber se uma oportunidade ela é de leilão mesmo ou não. Tá, mas para começar, onde que eu encontro esse tipo de oportunidade? Você vai encontrar esse tipo de oportunidade digitando no Google leilões de imóveis São Paulo, leilões de imóveis Curitiba, leilões de imóveis Goiânia. E ali o Google ele vai ranquear para você alguns leilões. E aí dentro daqueles leilões é que você vai ter oportunidades para aproveitar ou não. E aí eu vejo muitas pessoas falando assim: Tássio, me manda um site de leilão. Tássio, me manda um site de leilão só que tem Ferrari. Me manda um site de leilão só que tem casa, só que tem fazenda. Deixa eu te falar um negócio. Não existe essa possibilidade. Por que não existe essa possibilidade? Um leiloeiro, ou seja, a pessoa que é habilitada para fazer a venda no leilão, quando ele adquire essa habilitação, ele está apto para fazer leilão de fazenda, para fazer leilão de casa, para fazer leilão de veículo, para fazer leilão de apartamento, para fazer leilão de eletrônico, para fazer leilão de tudo que ele quiser leiloar. E por que eu estou falando isso para vocês? Justamente porque, ao invés de ficar me pedindo um site específico de leilão, é necessário que vocês saibam encontrar esse site você mesmo. E por que eu estou falando isso? Justamente porque eu quero mostrar para vocês como que vocês vão fazer isso de uma maneira segura. Segura por quê, Tássio? Porque hoje nós temos quadrilhas e quadrilhas especializadas em aplicar golpes em se tratando de leilão. Ué, Tássio, qual que é o modus operandi dessas quadrilhas? Essas quadrilhas, elas acabam fazendo o quê? Elas acabam criando um site falso de leilão e ali elas conduzem aquele leilão como se fosse verdade, como se fosse real, como se aquilo ali realmente existisse. Inclusive te ligam dando pressão, ou seja, se você não fazer o pagamento no prazo de 2 horas, nós vamos cobrar a multa desse leilão. E aí, infelizmente, algumas pessoas, por não saberem filtrar uma oportunidade, por não saberem buscar uma oportunidade, elas acabam caindo nesse site falso de leilão. Tá, como que eu sei? Aonde que eu sei que esse leiloeiro está registrado? Se você está procurando
por um leilão no estado de São Paulo, muito provavelmente o Google vai te ranquear sites de leilão aqui do estado de São Paulo. E ali em algum lugar daquele site, quer seja lá embaixo, lá no rodapé da página, quer seja no cabeçalho da página do lado direito ou do lado esquerdo, quer seja em alguns documentos ou lá naqueles sobre nós, vai ter o quê? Uma informação trazendo o nome do leiloeiro ou o número da matrícula dele. E aí vai ser com base nesse nome do leiloeiro e nessa matrícula do leiloeiro que você vai até o site da Junta Comercial ou do estado de São Paulo, ou do estado de Goiás, ou do estado de Minas Gerais. Todo estado tem uma junta comercial. E a junta comercial é o órgão responsável pelo quê? Por fiscalizar e habilitar, ou seja, permitir que um leiloeiro atue naquele estado ou não. É por isso que é extremamente importante você consultar o nome daquele leiloeiro lá no site da junta comercial, porque essa consulta vai ser o quê? Um passo para te trazer a segurança necessária para você continuar gastando energia com aquele leiloeiro ou não, com aquele site ou não. Quais que são as formas que eu tenho de ganhar dinheiro com leilão? Existe um princípio chamado OPM. O que é o OPM, Tasso? É um negócio chamado Other People's Money. O que é esse Other People's Money, Tasso? Other People's Money nada mais é do que você ou alguma pessoa que tem o conhecimento necessário para operar no mundo do leilão, do mundo dos leilões, trabalhar com o dinheiro de terceiro. Quando eu falei para vocês que é totalmente possível você começar no mundo dos leilões sem dinheiro, eu estou falando justamente disso aqui. Eu estou falando justamente da possibilidade que você tem, desde que você tenha o conhecimento necessário para isso, desde que você tenha se preparado para isso, de trabalhar com o dinheiro de terceiro. Eu tenho certeza absoluta que você tem um investidor pronto para fazer um investimento em leilão, desde que você prove para ele que aquilo ali é uma boa oportunidade. Desde que você prove para ele que aquilo ali é um bom investimento. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque OPM é talvez uma das formas mais fáceis que você tem de começar no mundo dos leilões. Claro que, para quem não tem dinheiro, existem oportunidades muito baratas no mundo dos leilões. Esses dias mesmo eu estava procurando um site falso de leilão e eu vi ali um lote que tinha ali, se eu não me engano, 40 pallets de fralda. E ali, nos meus cálculos do leilão ali, se fosse vendido pelo valor inicial de lance, aquelas fraldas sairiam à unidade por coisa de 7 centavos, 8 centavos. Para quem tem filho aí, principalmente recém-nascido ou criança ainda, neném, sabe o tanto que isso aí faz diferença no final das contas. Vocês não são escassos aí de ficar contando dinheiro de fralda, mas se você for desse nível, eu te aconselho a procurar oportunidades como essa no mundo dos leilões. Ah, tá, mas eu não sabia que tinha esse tipo de negócio no mundo dos leilões, não. Fralda? O que é isso? Deixa eu te falar um negócio. Leilão tem muito mais oportunidade do que investidores prontos, investidores qualificados para aproveitar essas oportunidades de leilão. Voltando aqui para o OPM, eu estou falando da possibilidade de quê? De você encontrar uma oportunidade de leilão em um site verdadeiro de leilão e uma oportunidade rentável. Tasso, como que eu faço para saber se uma oportunidade ela é rentável ou não? Para você descobrir uma oportunidade, se uma oportunidade ela é rentável ou não, é extremamente necessário que você saiba fazer conta. E que conta é essa, Tasso? Para mim era só ir lá e analisar o edital do leilão e analisar a matrícula do leilão e estava tudo certo. Negativo. Você tem que saber fazer conta. E que conta é essa, Tasso? Vamos fazer aqui agora, essa conta. Que conta é essa? É justamente você saber qual que é o seu valor de lance.
Se o seu valor de lance, por exemplo, é 100 mil reais, vou colocar aqui 100K, muitas pessoas de maneira errada acabam acreditando que, não, o imóvel ele vale 200 mil, eu comprei ele no leilão por 100 mil, eu ganhei 100 mil e vendi ele por 200, eu ganhei 100 mil reais. Essa sua afirmação ela está errada. Errada por quê? Porque você tem, além do valor de lance, para quem não sabe, é quanto você vai lá no leilão e oferta, ou seja, o leilão está rolando lá. Tem um lance mínimo estipulado de 50 mil reais, ou seja, abaixo de 50 mil reais, ninguém pode ofertar um lance. E aí o que acontece? O Guilherme vai lá e fala assim, não, eu quero arrematar esse negócio. Ele vai lá e começa o jogo, vai lá e dá 55 mil reais de lance. Aí o Marcos vai lá e fala assim, não, eu quero levar esse negócio aqui também. Ele vai lá e supera o lance do Guilherme, vai lá e dá 60 mil reais de lance. Aí o João vai lá e fala, não, eu quero esse negócio também, vai lá e dá 75. E assim sucessivamente. E aí chegou no final, o lance final, o último lance, foi o quê? Um lance de 100 mil reais. E aí o Guilherme todo feliz fala, não, agora eu rebentei a boca do balão. Por quê? Esse imóvel que eu comprei no leilão de 100 mil reais, ele vale no mercado 200 mil. Eu ganhei 100 mil reais. Não ganhou 100 mil reais. E eu posso te provar. Por que você não ganhou 100 mil reais? Porque existe um negócio chamado despesas acessórias. O que são essas despesas acessórias, Tasso? É justamente aquele valor que incorpora o seu valor de lance. Uai, Tasso, mas que valor é esse? Para mim era só os 100 mil. Além dos 100 mil reais, existe um negócio chamado comissão do leiloeiro. O que é essa comissão do leiloeiro, Tasso? Leiloeiro. Comissão do leiloeiro é justamente o valor devido pelo arrematante. Uai, Tasso, mas no mercado tradicional paga comissão é quem vende. Por que aqui está pagando comissão quem compra? Justamente porque você está comprando mais barato. Por conta disso, você tem aqui que pagar a comissão do leiloeiro. Essa comissão do leiloeiro, ela gira entre 3% e 6%. Quem vai regular essa comissão do leiloeiro é justamente o edital. Então, vamos supor que nesse caso aqui, o mais comum é o quê? Você ir lá e pagar 5% de comissão para o leiloeiro. Esse 5% é sobre o valor de 100 mil reais. Então, aqui, aqueles 100 mil reais que você pagou de lance, acabou de quê? Acabou de se tornar 105 mil reais. Porque eu tenho que pagar 5% de comissão do leiloeiro. Ah, tá, não, então tá pronto, tá tudo certo. Eu agora não vou ganhar mais 100 mil, mas eu vou ganhar 95. Errado a sua afirmação. Por quê? Você tem mais algumas despesas a incorporar nesse seu valor de lance. Que despesas são essas, Tasso? Se a gente estiver tratando de imóvel, existe um negócio chamado ITBI. O que é o ITBI, Tasso? ITBI é o Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis. É esse imposto aqui que você tem que pagar para a prefeitura que vai permitir que vai fazer com que aquele imóvel seja transferido para o seu nome. E esse ITBI, ele é cobrado também sobre o valor de arrematação. E esse ITBI ele gira entre 2% e 5%, se eu não me engano. Aqui no estado de São Paulo, ou na cidade de São Paulo, ele é de 3%. 3% na maioria das cidades aqui de São Paulo é o valor do ITBI. Isso significa que, além dos 5% de comissão do leiloeiro, eu vou ter o quê? Que pagar mais 3% sobre o valor de 100 mil reais. Isso significa que o meu valor de 100 mil reais acabou de virar 108 mil reais. Ah, tá, não, mas então tá tudo certo, agora tá de boa, tá tudo tranquilo. Negativo. Você tem que pagar ainda a taxa de registro
de cartório. RGI, Registro de Imóveis. Que taxa é essa, Tasso? É para você averbar essa transferência na matrícula do imóvel. Quanto que é isso, Tasso? Aí isso aqui já é com base no seu valor de arrematação. Mas aqui nesse caso de um imóvel de R$100 mil, mais ou menos você vai pagar ali uns R$2.400, uns 2.400 a 3.000. Então aqui agora a gente já sabe que aquele valor de R$100 mil acabou de se tornar R$110 mil. E aí por que eu estou falando isso para vocês? Justamente para vocês não terem na cabeça de vocês a ideia errada de que eu dei R$100 mil de lance, é só isso que eu tenho que pagar. Negativo. Por quê? Além disso aqui, tudo que eu estou falando para vocês, se sobre aquele imóvel recair algum débito que é de responsabilidade de você, arrematante, você ainda tem que incorporar esse valor aqui no seu valor real de lance. E por que eu estou trazendo todas essas informações para vocês? Porque quando você for apresentar isso aqui para uma pessoa, quando você for apresentar isso aqui para um investidor, você tem que ter isso aqui na ponta da caneta. Por quê? Ele vai te perguntar todas essas informações. O único valor que você não consegue garantir para o seu investidor é esse valor de lance aqui. Porque esse valor ele é multável. Na hora do leilão, você não consegue ali engessar esse negócio. Você não consegue colocar isso aqui lá. Mas você consegue fazer o quê? Você consegue ir lá e fazer. Eu vi alguém falando ali, mexe com leilão que parece complicado, hein? Deixa eu te falar. Complicado de verdade é você ser uma pessoa ignorante. Complicado de verdade é você ser uma pessoa que não tem acesso a esse tipo de informação. Porque leilão mudou minha vida e mudou a vida de um monte de pessoas. E eu não estou falando só da questão do dinheiro. Eu estou falando realmente da questão de saber aproveitar oportunidades. Então, tenho certeza que a ignorância é o negócio mais caro do mundo, dessa geração. E é muito mais complicado você viver na pobreza, é muito mais complicado você viver na dificuldade do que você aprender esse tipo de coisa aqui e, a partir desse desafio, lucrar com leilão. Então, desconstrói esse negócio da sua cabeça de que é complicado, de que é difícil, porque eu estou simplificando esse processo para vocês. Se eu tivesse alguém para ter me mostrado isso aqui, eu aprendi isso aqui a duras dores. Eu aprendi isso aqui, foi difícil, viu? Então, lembra sempre de um negócio, além do seu valor de lance ofertado, você tem aquilo que nós chamamos de despesas acessórias. E essas despesas vão incorporar o seu valor de lance até você chegar ao seu valor total de lance, que é o que nós chamamos de VTL. O que é o VTL, Tasso? É o seu valor total de lance. Esse VTL aqui, por exemplo, só com essas despesas que nós acabamos de ver aqui, 105, 108, 110 e 400. 110 e 400. 110 e 400 é o meu valor total de lance nessa operação que eu acabei de mostrar para vocês.